Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mind Show. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse incrível universo que é o universo de Harry Potter, criado pela grande J.K. Rowling. Só que a gente não vai falar sobre tantas coisas assim, mas de uma em específica. Afinal de contas, é um universo tão vasto, tão incrível, que não tem como você em apenas um vídeo falar sobre ele por completo. Hoje a gente vai trazer para vocês um bate-papo sobre as relíquias da morte. Venham conosco, solta a vinheta. E como vocês podem ver, hoje eu estou alone. Eu estou sem meu grande amigo Leonardo Bozano. Mas há uma explicação para isso. O Leonardo ele trabalha num órgão com prevenção ao suicídio. E como nós estamos em setembro, ele teve muitas palestras para realizar, ele teve muitos trabalhos voltados exatamente a esse tema. Então, por isso, o nosso tempo ficou curtinho, a gente não conseguiu se encontrar para fazer esse vídeo, mas traremos um vídeo juntos novamente na próxima semana, né? Com toda certeza. Afinal de contas, senão eu fico com saudade dele. E hoje a gente vai falar um pedaço desse incrível universo que é o universo da J.K. Rowling, o universo de Harry Potter. É um dos meus preferidos de fantasia, só talvez perdendo apenas ali pro Senhor dos Anéis, mas eu adoro Harry Potter, meus filhos adoram Harry Potter, e é muito interessante porque ele traz vários temas filosóficos. Você pode pegar vários trechos e discutir por aqui, questões de psicologia, questões de filosofia, questões de N coisas. E a gente queria, para começar esses vídeos a respeito de Harry Potter, trazer uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui, que é exatamente sobre as relíquias da morte. Mas o que seria as relíquias da morte? Vocês querem saber? Vocês assistiram Harry Potter e ainda não lembram mais do que é? Vocês até lembram, mas não sabem direitinho a história como um todo? Então vamos falar o seguinte, solta o vídeo. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os 3 irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a Morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a Morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a Morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabugueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a Morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a Morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a Morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela Morte. E a Morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a Morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a 3 vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a Morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a Morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada,
foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida. A morte. A morte é um tema filosófico, né, psicológico. Nós, seres humanos, estamos conscientes que um dia a gente vai morrer, da nossa finitude. Que durante a nossa vida, né, a gente acaba percebendo que o nosso tempo é um tempo finito no mundo de infinitas possibilidades. E o que fazer com esse tempo? Existem até coisas, né, que eu falo, né, questões filosóficas e tudo mais, que assim, é exatamente por conta da morte que a gente sabe o que é vida. É exatamente por conta da morte que a gente aprende a viver, aprende a se questionar, tá sempre se perguntando a respeito do nosso tempo curto e o que fazer com ele aqui, né? Dar um significado para ele, dar um sentido para ele. Porque isso tanto nos angustia, porque um dia nós iremos morrer, quanto as pessoas que são queridas também irão morrer. E as relíquias da morte começa exatamente com uma noção disso, né? Quando começa a falar sobre o anoitecer, sobre ou se é do meio-dia ou se é no anoitecer, ele está falando também um pouquinho de um período, né? O período onde a existência também passa por momentos obscuros. A gente muitas vezes está vivendo a nossa vida sem ter a mínima noção, né? A mínima ideia e ter essa consciência da vida e da morte. Assim a gente simplesmente está vivendo até que chegue algum momento onde a gente passa por uma passagem de transição, onde a gente conhece a morte. Seja por conta de um parente que morreu, seja por conta de um bichinho que morreu, seja lá o que for, por algum motivo a gente se depara com ela. Eu lembro que para mim, na minha época de garoto, ali, por volta dos 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu ouvi falar de morte, mas a morte nunca tinha me tocado. Até um belo dia alguém fala que o mundo iria acabar em 1999. Eu olhava assim, poxa, mas caramba, eu tenho tanto pouco tempo de vida, eu tenho tanto pouco tempo. E foi exatamente aí que eu fiz a minha passagem. E é exatamente isso que acontece com os irmãos. Eles estão vivendo a vida deles, só que eles se deparam em um determinado momento, em algum motivo, com a morte. E na hora que eles se deparam com a morte também ela fica maravilhada com eles, vendo como eles são inteligentes, como eles são capazes. E é interessante que isso daí é um pouquinho de nós humanos, né? Pelo menos com a forma como eu vejo. Antigamente a morte ela era muito mais pesada, afinal se morria de uma maneira muito mais fácil. A gente não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos serviços de saúde, não tinha tanta capacidade científica para lidar melhor com ela. Só que aos poucos a gente foi conseguindo atrasar mais essa morte, conseguindo fazer com que a morte ela demorasse, tardasse mais a aparecer. Se antes as pessoas morriam com 30, 40 anos de idade, hoje em dia a expectativa de vida devido à tecnologia, devido às ciências, traz aqui para a sociedade brasileira por volta de 75, 80 anos de idade a expectativa de vida. Então, de alguma maneira, às vezes, por conta da nossa inteligência, por conta dessa nossa capacidade, parece até que a gente consegue controlá-la. E aí vem as 3 relíquias da morte. A varinha das varinhas, a arma mais poderosa que existe. A pedra filosofal, a capacidade de poder ressuscitar os mortos. E a capa de invisibilidade, a capacidade de poder se esconder da morte. E é interessante isso, né? Começando pela varinha das varinhas, né? Como nós humanos, a gente correu o mundo, a gente foi percorrendo, né, a história e tudo mais, procurando essa capacidade de ser mais forte, né, essa capacidade bélica. Minha segurança está exatamente na minha capacidade de poder matar mais que os demais. O meu exército aqui é o mais forte, eu faço a bomba atômica, porque se alguém quiser me detonar, eu detono primeiro, e por aí vai. Só que nisso acontece parecido com o que aconteceu com aquele irmão. A gente vai tanto atrás de viver isso, de ter essa arma mais forte, de ser mais poderoso, só que a gente esquece que uma hora a morte também vai nos beijar. E naquele momento ali, a morte ela beijou aquele o irmão por conta de alguém que estava ali na mesma ganância que ele. Foi a ganância exatamente aquele que consumiu. A segunda relíquia da morte, a pedra filosofal. Na psicologia, a gente fala que existe o processo de luto.
Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde alguém que nos é importante, a gente passa por esse processo de luto. A gente até pode passar por esse processo de luto em outras situações, quando a gente perde um emprego, quando a gente perde uma posição, algum cargo, um relacionamento e outras N coisas. Mas em relação ao luto diante da morte, a gente tem algumas fases que a gente pode passar por ele. Uma fase da negação, de não querer, de não aceitar que aquilo dali aconteceu. Uma fase da barganha, que é pensar, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse realizado isso, isso não tinha acontecido. E N coisa. Uma fase que é da fúria, da raiva, né, que aquilo dali aconteceu. Uma fase de uma tristeza profunda e a aceitação em si. E o interessante da relíquia da morte, da pedra filosofal, é que ela fala exatamente o que é que eu faço quando eu perco algo, quando eu tenho que passar por um processo de luto com alguém. Quando eu, de repente, eu perco o meu ente querido. E aquela pessoa ali, ela começou a viver exatamente tentando trazer à tona as pessoas, trazer as pessoas que ela perdeu de volta. Não aceitar que a morte delas aconteceu. Só que na hora que ele faz isso, as pessoas já não são mais as mesmas. Né? Já não tem do mesmo jeito e ele acaba chegando num ponto tão grande que ele acaba cometendo suicídio. Ah, quer dizer que as pessoas que não aceitam o processo de luto, né, elas vão acabar cometendo suicídio? Não, não é isso, gente. A questão em relação a isso é que, exatamente por a gente não aceitar o processo de luto, a gente vai aos poucos morrendo para a vida. Porque a gente vai vivendo, a gente deixa de viver e só sobra para a gente lamentar a perda que tivemos. Se um ente querido nosso morre, nós vamos passar por um momento de sofrimento. A gente vai ficar mal durante um tempo, mas aos poucos aquela saudade, ela vai ganhando um aspecto mais tranquilo, onde eu lembro do outro, o outro foi uma parte importante da minha história, foi uma parte importante da minha vida, mas agora essa pessoa está viva dentro de mim, dos meus atos, das minhas lembranças, dos sorrisos que eu tive com ela, das coisas que eu quero contar para os outros, do que vivi com essa pessoa. Se eu tento trazer essa pessoa de volta, eu acabo me desconectando da própria vida. Não sei se vocês assistiram já o Sandman, né, no episódio 1, mas ele mostra exatamente isso. O pai lá, o mago, ele tenta trazer o filho querido dele de volta. Mas isso faz com que ele se aprisione completamente nas suas próprias dores, nas suas próprias loucuras, ao invés de fazer com que essa dor amenize. Ele passa a deixar, por conta do filho que morreu, né, dessa dor que ele quer reverter, ele quer entrar nesse processo de barganha, ele acaba não aproveitando o filho que ele tem ainda, ele não acaba aproveitando a mulher que ele acaba se casando, ele acaba não aproveitando o novo filho que eles têm. Ele fica totalmente fechado na própria dor. Ele morre em vida. Então, é uma das coisas filosóficas e bem interessantes assim que a J.K. Rowling sabiamente trouxe nesse conto. Né? A gente precisa também deixar aqueles que morreram partirem. E a gente precisa fazer essa partida dentro de nós mesmos, porque senão nós iremos morrer para a nossa própria vida. Nós iremos cometer um suicídio, mas um suicídio existencial, de que agora só me resta chorar por aquilo que eu perdi. Mas voltando para as relíquias da morte, a gente tem a varinha das varinhas, que é a minha capacidade de matar, de ser muitas vezes a própria morte. Eu tenho a pedra filosofal, que é como é que eu lido com a morte das outras pessoas, como é que eu lido da morte das pessoas que me são queridas. E a última, a capa da invisibilidade, que ela fala como eu lido com a minha própria morte. E eu posso lidar de uma forma positiva e aceitar a própria morte, que é assim, beleza, em algum momento eu irei morrer. Até lá, eu vou viver todos os meus dias. Eu vou amar as pessoas que eu amo, eu vou gostar das pessoas que eu gosto, eu vou fazer as coisas que eu acho interessantes. Eu vou procurar dar um significado ao tempo finito que eu tenho. Só que existem algumas pessoas que acabam fazendo um processo diferente. Que ao invés de aceitar que a morte ela existe, que em algum momento
ela vai chegar para você também, a pessoa acaba entrando num processo inverso, como se querendo vestir essa capa da invisibilidade. Eu não vou fazer isso, porque isso vai me colocar em risco. Ah, eu tenho que evitar a morte a qualquer custo. E é interessante que o irmão, ele veste a capa e ele fica lá na capa e fica com isso até que em um determinado momento ele se cansa. Ele se cansa, ele tira a capa e ele encontra a morte. E esse cansaço dele traduz, é como se fosse um grande aviso para nós. Porque afinal de contas, se a gente evita o tempo inteiro essa morte, a gente entra nessa evitação imensa da morte, um momento a gente vai se cansar. Porque a gente vai olhar para trás e perceber que a nossa vida foi se esconder. A nossa vida foi exatamente deixar para trás as coisas em prol de uma evitação da morte. E de repente a gente se tornou um morto-vivo. Né? Nós estamos vivos, mas sem viver nada. Se deparar com todos esses percalços da morte, né, o ser aniquilado, o nossos, as pessoas que a gente ama partir, o, as coisas que a gente gosta acabar chegando ao seu fim e a nossa própria morte, pode dar esse sentimento de angústia, esse sentimento angustiante. Pode ser algo que acabe doendo em nós mesmos, mas ele é um grande alerta, exatamente no momento onde a gente percebe essa finitude, que a gente tem também a possibilidade de ir atrás do nosso sentido, do sentido da nossa vida. E aí, Rafael, como fazer isso daí? Bem, primeiro, nós somos seres relacionais. Vá atrás das relações que são significativas para ti e resolva as tuas dificuldades com elas. Porque pode ser que você não tenha tempo suficiente ali. Às vezes a gente acha que aquela pessoa sempre vai estar ali do nosso lado, mas resolva as tuas pendências relacionais, principalmente com aquelas pessoas que são significativas para você. Resolva. E uma outra questão que é muito forte é assim, busque qual é o sentido da vida, né? Qual é o papel que você quer desempenhar aqui, qual é a coisa que faz sentido para você. Tem uma frase de Joseph Campbell que eu acho bem legal, que ele fala assim, siga o teu sorriso, siga a tua serenidade. Durante a nossa vida, a gente vai vivendo várias coisas, e até por isso que é importante a gente não viver, não colocar a capa da invisibilidade, porque assim, na vida a gente não tem um norte. A gente não nasce com nossa questão, né, existencial, com o nosso sentido já traçado. A gente precisa construí-lo, a gente precisa encontrá-lo. E o Campbell, quando ele fala isso, siga a sua alegria, né, siga a sua bem-aventurança, ele fala que uma das formas da gente encontrar o sentido da nossa vida é quando a gente se depara com algo que dá essa sensação de serenidade. Para algumas pessoas vai ser de repente, poxa, na hora que eu dou uma aula, me dá uma sensação tão boa de serenidade, eu gostaria que aquilo dali se repetisse. Eu gostaria que aquele momento ali fosse eterno para mim. Então busque isso. Para outras pessoas não será isso, mas será a capacidade de, poxa, eu gostaria muito de poder fazer trabalhos voluntários, e quando eu faço esses trabalhos voluntários daqui, eu vejo o sentido da minha vida. Então, busque isso para você. Para algumas pessoas será isso, para outras pessoas será atender, para outras pessoas será trabalhar criando objetos, criando obras de arte, e por aí vai. Busca a tua alegria. Busca para ti, nas tuas experiências, aquelas coisas que você gostaria que se repetissem. Que te dão não uma sensação de êxtase, mas uma sensação de completude. E aqui encerramos o nosso primeiro vídeo a respeito do Harry Potter. E vamos trazer de mais temas aqui, até comente aqui embaixo, né? Que parte do Harry Potter você gostaria que a gente trouxesse aqui? Né? Que tema você acha interessante, né? Que é levantado nessa obra da J.K. Rowling? Curta, compartilhe, comente, se inscreva. Isso vai ajudar o canal a crescer. E até a próxima em mais um episódio do Mind Show.